Você já ouviu aquela famosa frase: "Você não está doente, está com sede"? E às vezes nem tenha entendido sede? A água é tão abundante? Pois é, realmente as doenças podem ser causadas pela má qualidade da água. Não é toda água que tem alto poder de hidratação e geralmente nós pensamos em apenas dois parâmetros da água. Um deles é a pureza, que todo mundo pensa, já é um consenso tomar água filtrada. E o segundo parâmetro, geralmente o que as pessoas têm mais pensado agora é o pH, tomar uma água alcalina. Mas será mesmo que uma água alcalina pura é o suficiente? Hoje eu vou explicar para você todos os parâmetros que você deve conhecer para que a água seja efetivamente um meio de cura na sua vida. Se você ainda não conhece o meu canal, meu nome é Edicele Ribeiro, sou médica e aqui nós falamos sobre saúde integrativa com embasamento científico. Se esse assunto interessa você, se inscreva no canal porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Bora pro conteúdo. Não é novidade para ninguém que nós temos 70% de água no nosso corpo. Na realidade, esse é um cálculo ali, um cálculo de padaria. Por quê? Porque é uma média de um adulto. Quanto mais jovem somos, mais água nós temos no corpo. E o percentual de água no cérebro, ele é muito maior. À medida com que nós vamos envelhecendo, nós também vamos perdendo água do corpo. Os idosos podem ter cerca de 60% de água no corpo. E essa perda de água, ela culmina com o envelhecimento. A gente envelhece porque perde água? Será? O que eu posso garantir para você é que se você tomar uma água com todas as qualidades que eu vou te explicar hoje neste vídeo, você vai envelhecer muito mais lentamente. E não é só isso, com mais saúde. Então fica até o final do vídeo se você quiser saber como a qualidade da água pode impactar na sua vida. O que todo mundo sabe sobre a água é que a água deve ser pura. Mas será que nós recebemos a água lá da estação de tratamento de água com essa pureza? Não é bem assim. A nossa água aqui no Brasil, ela é tratada com cloro. O cloro vai sim matar bactérias, matar coliformes fecais e proporcionar uma água menos infectada ou que não esteja infectada para nós. Mas a água que chega até nós, ela chega repleta de outros poluentes, como por exemplo, agrotóxicos, o próprio cloro. Ah, mas o cloro ele é para nos ajudar. Calma lá, ele nos ajuda, mas ele também traz um custo por essa ajuda. Em alguns países, o tratamento de água ele é feito com ozônio, ele nem é feito com cloro. Na França, por exemplo, nós temos estações de tratamento de água que são baseadas no tratamento com ozônio. O cloro, ele é um halogênio. Lembra lá da tabela periódica, quando você estudou no ensino médio? Tem uma coluna lá dos halogênios, onde a gente tem bromo, cloro, iodo e outros halogênios. O flúor também está nessa lista. Então, o que acontece? O cloro, o flúor e o bromo são halogênios menores do que o iodo. E os nossos receptores de iodo, eles têm uma afinidade pelo cloro, flúor e bromo. Esses halogênios, eles podem se encaixar nos nossos receptores de iodo, naquele modelinho como se fosse chave e fechadura, e quando o iodo chega
a esses receptores já estão ocupados. O problema é que o nosso corpo, ele tem necessidade de iodo. Não é só a tireoide que precisa de iodo, todo o nosso corpo precisa de iodo, como por exemplo as mamas, a pele e outros órgãos. A deficiência de iodo faz com que nós possamos desenvolver cistos no nosso corpo. E isso não é legal. Muitas vezes, suplementando corretamente iodo para um paciente, a gente tem a remissão do cisto. De repente, um cisto sumiu. Ah, mas cisto não tem cura, só exames laboratoriais para manter o controle. E como a gente explica o desaparecimento desses cistos? A gente sabe que o iodo ele tem papel fundamental na produção de hormônios tiroidianos e que basicamente quase todas as nossas células elas têm receptores para hormônios da tireoide. O problema é que se você consome muito cloro, flúor e bromo, você vai estar deixando de absorver esse iodo. Se você não aumentar a oferta de iodo para o seu corpo, essa absorção fica ainda mais prejudicada, porque a nossa alimentação, a alimentação do brasileiro, é uma alimentação pobre em iodo. Então, uma das coisas que nós temos que nos preocupar, além da pureza da água, porque sim, a água ela é tratada lá na estação de tratamento e ela vem em encanamentos que podem estar furados, que podem estar ali perto e geralmente estão do encanamento onde o esgoto vai embora e essa água pode chegar com cloro e ainda com alguma contaminação. Então, a gente tem que garantir a pureza, filtrar essa água em filtros com velas específicas que eliminam as bactérias e eliminam os vírus, mas também com velas que vão eliminar cloro e flúor. Mas flúor, doutora Gisele, eu não acredito. O flúor previne as cáries. E se eu não usar flúor, eu vou ficar cheia de cáries. Gente, vamos ser óbvios. Quantas pessoas você conhece que tomam água com flúor, escovam os dentes com pasta de dentes com flúor e mesmo assim tem cáries? Então, a higiene oral ela é muito mais importante para a prevenção das cáries do que o flúor propriamente dito. É claro, na odontologia tem usos específicos para o flúor, usos específicos e pontuais. Eu estou falando aqui da saúde como um todo, apesar que eu não uso pasta de dente com flúor há muitos e muitos anos e os meus filhos nunca utilizaram. Porque sim, a gente tem que ter essa preocupação com a saúde do corpo. A gente não pode desvincular a saúde da boca com a saúde do corpo, até porque problemas na boca vão refletir em problemas no corpo e vice-versa. Então, para a gente prevenir cárie, a gente tem o uso de xilitol para escovar os dentes, né? As pastas de dentes com xilitol são maravilhosas. Nós temos também vitamina K2, dentre outras coisas. E se você quer um vídeo sobre higiene oral, qual a higiene oral ideal, quais os produtos você pode usar com segurança para toda a sua família de higiene oral, comente aqui embaixo higiene oral, que eu gravo um vídeo só sobre esse assunto. Mas vamos voltar à água. Sim, nós precisamos reduzir flúor e cloro, se possível, tirar da água. Então, a gente tem que ter a pureza, sem bactérias, sem vírus, sem micro-organismos patogênicos, ok. Sem halogênios, ok. E agrotóxicos? Sim, gente, agrotóxicos também estão presentes na água. Eu não sei se você viu, mas você pode pesquisar aí no seu buscador rapidinho, claro, depois do vídeo, uma pesquisa feita por uma universidade de São Paulo que constatou
22 tipos de agrotóxicos na água da chuva. 3 desses tipos de agrotóxicos estão proibidos no Brasil e têm potencial carcinogênico. Então, nós precisamos nos preocupar também com a pureza relativa à retirada de agrotóxicos. Fechado o item pureza, nós temos que abrir o segundo item, que já é basicamente senso comum, apesar que o senso comum não é uma prática comum, que é o pH da água. Água alcalina. Por que tomar uma água alcalina? Todos os nossos processos metabólicos, na verdade, no fim das contas, eles vão deixar o nosso corpo mais ácido. O nosso lixo metabólico deixa o nosso corpo mais ácido. Deixa eu explicar aqui de uma forma bem simples. Lá a gasometria, quando você aprende gasometria, é uma prática muito comum a gente lidar com a gasometria quando nós trabalhamos na UTI, assim como eu trabalhei infinitas horas de plantão em UTI. Mas a gasometria não é algo que o médico lida no seu dia a dia. Mas é muito simples porque a gente pode recordar esses conceitos da gasometria. Quando a gente fica com o corpo mais ácido, é quando a gente está acumulando mais CO2 e oxigenando menos os nossos tecidos. Então, por aí você começa a se recordar dos conceitos da gasometria. É claro que eu também não vou fazer uma aula de gasometria agora. Se você quiser uma aula sobre gasometria, você pode colocar aqui embaixo gasometria, que a gente também fala sobre isso. Mas você entende que os nossos processos metabólicos produzem ácido no corpo. E à medida com que o corpo fica mais ácido, ele fica mais doente. A gente sabe que o pH do sangue é de 7,35 a 7,45. No entanto, nós temos que tomar cuidado porque parece uma faixa muito pequenininha. Não é. pH é na base logarítmica. Então, a diferença entre 7,35 e 7,45 é uma diferença enorme. Além disso, vários alimentos que nós consumimos, eles deixam o nosso corpo ácido. Então, nós temos que contrabalancear tomando uma água alcalina. Quando você toma um copo de refrigerante, por exemplo, você precisa de 32 copos de água para neutralizar o dano que esse refrigerante fez. E você vai precisar de menos água se for uma água de extrema qualidade e de mais água se for uma água de pior qualidade. Então, o pH da água importa muito. Eu, por exemplo, no meu dia a dia, eu tomo água de pH 9,5, cozinho com água de pH 9 e o café ali para não alterar o sabor, para manter ali o sabor gostoso, eu faço cafés e chás com água de pH 8,5. E toda a minha família usa água alcalina todos os dias para se hidratar. O poder dessa água de neutralizar as toxinas do nosso corpo é muito importante. Quando a gente fala de hidratação, as pessoas têm aquela ideia antiga que é só parar de fazer xixi, né? Parar de urinar, parar de produzir saliva, parar de produzir lágrima. Na verdade, a desidratação é muito mais do que isso. Sim, nós precisamos renovar os fluidos, limpar o corpo, tomar água, os rins vão ter o seu papel, o intestino vai ter o seu papel, a gente vai perder água quando respira, quando chora, quando transpira, na urina, nas fezes. Mas a água tem um papel importantíssimo que muitas pessoas esquecem. O papel de fazer a limpeza. A água é o meio de limpeza do nosso corpo, e aí eu não estou falando da limpeza da filtração renal, não estou falando disso. Eu estou falando em nível celular.
Sem uma água de qualidade, essa água não vai entrar na célula e essa célula também não vai eliminar as suas toxinas. Então, é importante a gente pensar na água entrando na célula, na água intracelular. E para isso a gente tem uma terceira propriedade da água que eu preciso contar para você, que é o formato, o agrupamento das moléculas de água. Todo mundo sabe que uma molécula de água é formada por H2O, dois átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio ligados ali, e que a água é polar. Isso todo mundo sabe, isso é um senso comum. No entanto, as moléculas de água, quando nós tomamos uma água, ela não vem as moléculazinhas separadinhas. As moléculas de água se arranjam em agrupamentos de água. E geralmente a gente tem agrupamentos com muitas moléculas. O que é o ideal? A gente ter agrupamento com moléculas pequenas, com poucas moléculas de água, como as moléculas hexagonais. Quando você tem uma água estruturada, uma água hexagonal, aí a gente também vai falar de energia da água, do poder de oxirredução da água e do poder de oxidação ou antioxidação dessa água. Quando você tem uma água que é estruturada, ela forma moléculas, ali um agrupamento de moléculas com 6 moléculas de água hexagonal, que geralmente é aquele agrupamento das fotografias lá do Dr. Masaru Emoto e aquele agrupamento da formação dos floquinhos quando a água é submetida a alguma informação positiva. Então, nós temos esse agrupamento, isso é outra coisa que nós precisamos discutir, que é a água como transmissora de informações. Se você tomar uma água onde as moléculas estão agrupadas em grandes quantidades de molécula, o poder de hidratação dessa água reduz muito. O ideal é que nós tomemos água com poucas moléculas ali nos agrupamentos, 6 moléculas. Esse agrupamento fica tão pequeno que essas moléculas entram dentro das nossas células muito mais facilmente. Dê importância para isso também. Isso se chama o poder estrutural da água. Nós falamos em água hexagonal. Procurem filtros purificadores de água hexagonal para que vocês possam ter água estruturada e se hidratarem profundamente em nível celular. Tá gostando do conteúdo? Compartilhe esse vídeo e vamos ajudar mais pessoas com o poder da saúde integrativa. Outra propriedade da água que eu preciso contar para você é a propriedade de oxirredução. A água ela pode ter um poder oxidante ou ela pode ter um poder antioxidante. Uma água antioxidante tem hidrogênio livre. O hidrogênio molecular ativo é o menor antioxidante que nós encontramos na natureza. E por que ter uma água carregada com hidrogênio molecular ativo é tão importante? Porque o hidrogênio molecular ativo, por ser tão pequeno, ele atravessa a barreira hematoencefálica e ele entra muito facilmente em todas as células devido ao seu pequeno tamanho. E aí ele vai fazer a antioxidação. Lembra que eu falei para você lá no início do vídeo que à medida que a gente envelhece, a gente perde água? Isso também acontece com o nosso corpo. À medida que a gente envelhece, a gente fica mais oxidado. Se você pegar um ferro, por exemplo, o ferro você pode falar, esse ferro é novo, esse ferro é velho. Às vezes está até conservado, né? Então não vai estar enferrujado. Mas se você vê um ferro enferrujado, você sabe que ele não foi trabalhado ali, ele está ali largado, ele está velho. Ele está oxidado, esse ferro oxidou.
O nosso corpo, as moléculas no nosso corpo, elas também podem sofrer oxidação. Ali ficam elétrons desemparelhados. Esses elétrons desemparelhados, eles formam radicais livres. Esses radicais livres, eles vão promover a oxidação das moléculas e podem lesionar o nosso DNA. Então, por isso é tão importante nós consumirmos produtos que são antioxidantes, desde suplementos, alimentos, entre alguns hábitos, como fazer o aterramento, que a gente também está promovendo a antioxidação do nosso corpo. Se você quiser um vídeo sobre aterramento também, comente aqui aterramento, que eu faço um vídeo sobre isso. Então, quando a gente consegue enriquecer a nossa água com hidrogênio molecular ativo, essa água ela vai ser muito antioxidante para o nosso corpo. E isso vai diminuir a oxidação, diminuir o envelhecimento, diminuir lesão de DNA, diminuir a quantidade de radicais livres no nosso corpo, tornando a gente literalmente mais jovem. E aí eu não tô falando só de aparência, a aparência também acompanha, mas eu tô falando de mais jovem de idade biológica e não de idade cronológica. E muitas águas, elas podem sim oxidar o seu corpo. Existe um equipamentozinho que a gente consegue medir, assim como o pH-metro, que a gente coloca um equipamento na água e mede o pH, existe um equipamento que a gente mede o poder de oxirredução dessa água. E esse poder de oxirredução, em muitas águas, você consegue medir essa água, ao invés de te antioxidar, ela está oxidando o seu corpo. Porque ela pode ter um ORP muito positivo, um potencial de oxidação maior, e isso vai causar problemas a longo prazo. E aí muitas pessoas me vêm com uma pergunta: doutora Edicely, então não é melhor ter um filtro de osmose reversa? Eu vejo muitos profissionais da saúde falar que a água de osmose reversa, ela é a melhor água que nós temos para nosso consumo. Sim, a água de osmose reversa, ela é uma água pura. No entanto, se você for medir com esse equipamento que mede o ORP da água, o poder de oxirredução da água, você vai ver que ela é uma água sem condutividade elétrica. E aí, quando a gente fala de oxidação, antioxidação, condutividade elétrica, a gente tem que lembrar que a água carrega informações. Eu falei para você que ia falar disso e nós vamos falar disso agora. Eu não quero só falar disso, eu quero te estimular a estudar isso. Por que homeopatia, as pessoas custam a entender que a homeopatia funciona? Porque a gente tem ali um princípio ativo muito diluído e as pessoas não entendem que a água, ela carrega a informação contida ali naquele medicamento homeopático. Quando as pessoas não entendem que a água, ela pode ser um carreador de informação, elas não acreditam que a homeopatia funciona. A partir do momento que nós estudamos biofísica e nós entendemos que a água é sim um carreador de informações, nós não temos como duvidar do poder do medicamento homeopático. Até porque se você for no PubMed ou no Google Acadêmico, você vai achar muitos artigos científicos de que a homeopatia funciona sim. E aí muitas pessoas poderiam me dizer: ah, é efeito placebo. Eu também já pensei que fosse efeito placebo. Só que eu sou uma pessoa que me dou o benefício da dúvida. Se tem algo que eu não entendo e não compreendo, eu vou estudar. Quando eu fui estudar a homeopatia, eu vi os artigos científicos com humanos, aí eu pensei que fosse efeito placebo. Com animais, aí eu fiquei pensando como é que
pode uma pessoa fazer um artigo científico, produzir um artigo científico com animais e usar o poder do efeito placebo do animal? Eu pensei, o medicamento pode ser dado junto com carinho e com comida, e o medicamento e o placebo pode ser dado junto com desprezo e um tapa, algo que cause dor. Poderia ter um efeito placebo aí, mas eu teria que duvidar da idoneidade dos cientistas. E eu me deparei com a homeopatia funcionando maravilhosamente bem na agricultura. Planta com efeito placebo, por favor, aí não dá. Então, vá ler, para quem não acredita em homeopatia, vá ler os milhares de artigos científicos que nós temos comprovando que a homeopatia funciona assim. Experimente você um medicamento homeopático e sinta no seu corpo o efeito desse medicamento. Então vamos lá. Voltando aqui que a água ela é um carreador de informação, a água ela também carrega íons que são bons para o nosso corpo. Então, assim como ela pode carregar o hidrogênio molecular ativo e a gente tem equipamentos que produzem hidrogênio molecular na água, a gente também tem equipamentos que produzem água com magnésio, água com vários outros minerais que são importantes para nós. A gente pode adicionar esses minerais em uma água de osmose reversa, como pode adicionar em qualquer outra água. Mas a água de osmose reversa, ela não tem eletricidade. Como ela não faz a condução elétrica, é uma água ali sem vida, uma água ali que não vai carregar informações. A gente, quando estuda biofísica, a gente entende que as informações, elas produzem no nosso corpo respostas em nível celular que trabalham com milivoltagem. Então, a gente precisa que essa água tenha condutividade elétrica para nos fazer bem. Dito isso, a gente precisa tomar água. Água de qualidade, tomar água todos os dias. Não adianta você adquirir conhecimento sobre água se você não coloca em prática. E não adianta você ter a melhor usina de água na sua casa, o melhor equipamento de água na sua casa, se você não coloca essa água para dentro. Então, tome água. Muitas pessoas me falam que não conseguem tomar água, que quando tomam água se sentem enjoo. Isso já aconteceu comigo também. Isso pode acontecer por uma água de péssima qualidade e isso também pode acontecer porque você é uma pessoa que tem uma maior necessidade de sal. Então, crie o hábito de pegar a sua água de muita qualidade e adicionar uma pequena colher de sal integral em 1 litro de água, uma colher das de café em 1 litro de água e tome a sua água com sal. Se o seu corpo sentir uma maior necessidade, sim, pode consumir mais sal de qualidade, sal integral. Eu fiz um vídeo que eu vou deixar aqui em cima sobre sal. E você precisa também assistir esse vídeo se você quiser ter mais qualidade de vida e longevidade. Bom, toda semana tem vídeo novo no canal e eu aguardo você na próxima semana. Tchau, tchau. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Ativando o sininho, você ativa as notificações e o algoritmo entende que esse conteúdo é importante para você e é relevante. E assim também indica o nosso conteúdo para outras pessoas, além de indicar para você todas as vezes que tem vídeo novo aqui no canal.